Muito bom dia. Muito bom dia. Graça e paz do nosso Senhor a todos. Uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Ou, dependendo da Bíblia que você tem em mãos, você ligar a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Gostoso ouvir esse barulho, né? Das folhas. Eu não tenho mais dias bons. Sandra, eu vou usar um nome fictício aqui, era uma mulher já perto dos seus 60 anos, membro de uma igreja que eu frequentei. Ela estava com câncer, já numa cadeira de rodas. O nosso relacionamento começou, vamos usar a expressão aqui, com o pé esquerdo. Ao longo do tempo, comecei a conversar com ela, comecei a aprender com ela da história de vida daquela mulher. E a gente acabou ficando mais próximo, inclusive era mais tranquilo a nossa conversa, de maneira que ela podia inclusive se abrir e falar comigo de uma maneira mais aberta, né? E eu fazia questão de cumprimentar essa moça todo domingo. E aí eu, às vezes, empurrava ela na cadeira de rodas, né, para o local específico onde ela assistia o culto. E aí eu perguntava, como é que você está hoje? Ela sempre estava com um sorriso no rosto, mas como eu falei, ela se abria e ela falava, Leandro, eu não tenho mais dias bons. Os melhores dias daquela moça tinham ficado para trás. Seus ossos estavam fracos, o seu corpo doía. A situação familiar daquela mulher era muito difícil. Ela passava os seus dias lutando com dor, seja física, seja emocional. E aí eu pergunto para você, o que você faz quando você não tem dias bons? Ultimamente, todo mundo está tendo dia ruim, né? A pandemia infectou alguns com gripe, mas parece que infectou todo mundo com medo. Cada país luta com uma estratégia diferente. O mercado financeiro, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Eleições que são turbulentas, pré-eleições que são mais turbulentas. O mundo está um caos. Talvez o Covid, né, a doença em si, seja o menor dos problemas. Talvez a sua família esteja um caos. Talvez mais do que o normal. Talvez a sua conta bancária já esteja muito, muito vermelha. Talvez você que tem empresa, de repente ela já quebrou. Talvez seu casamento esteja por um fio. A relação com seus filhos esteja completamente danificada. E eu volto à minha pergunta, o que você faz quando você não tem dias bons? Quero olhar para as Escrituras para ver como é que a gente pode aprender de Tiago aqui, inspirado pelo Espírito, para responder essa pergunta. Então vamos começar no versículo 1, e eu quero ler o texto todo com vocês. Depois a gente vai olhando para as várias partes do texto. Então, Tiago, capítulo 1, vamos começar do versículo 1. Eu vou ler na NVI, você acompanha na versão que você tem aí, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor,
pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos aquilo que o Senhor disse através de Tiago, para que nós possamos viver nesse mundo com os olhos em Ti. Eu peço que isso que foi revelado há tantos anos, que nós cremos ser mais atual do que as notícias de ontem, trabalhe nas feridas espirituais do nosso coração, para que possamos, por meio da Tua palavra, crescer, dando frutos que glorificam ao Senhor e testemunham aos incrédulos, a partir do Teu Evangelho, que tem poder para salvar. Nós oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Tá, eu quero começar aqui, justamente com essa introdução de Tiago, que ele fala, alegre-se na provação, né? Ele faz essa saudação, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. E ele fala, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O Tiago é uma pessoa que entende a tentação de se desesperar. De acordo com historiadores da igreja primitiva, mais precisamente Clemente, no livro 6 de Hipóteses, vai dizer que Tiago foi jogado do pináculo do templo e espancado até a morte. E enquanto ele apanhava, pasmem, ele orava por quem estava batendo nele. Ele escreve a essas 12 tribos aí no versículo 1, né? Que estão dispersas provavelmente por conta de perseguição. E ele escreve para ensinar esse povo que está disperso e assustado sobre o que eles devem fazer em meio às provações. E eu imagino que você deve estar pensando aí, né? Olhando para essa maneira de Tiago falar. É sério que Tiago está dizendo aí no versículo 2, né? Considerem por motivo de grande alegria passar por qualquer tipo de provação? Parece uma resposta simplória. Assim, rasa. Você fala, eu tenho que ter alegria em qualquer tipo de provação. Agora, note os versículos 3 e 4. Tiago vai dizer o quê? Que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago não se refere às provas que testam o meu bem-estar, ou provações que testam a minha paz de espírito. Não. Ele enxerga provas como um teste de fé.
precisamente como um teste de fé. E esse tipo de teste de fé vai produzir perseverança, vai produzir resistência. As provas ou provações, elas podem nos levar à incredulidade, tá? À medida que essas provas nos pressionam, nós temos duas opções aí. Ou a gente revida em fé, ou a gente cede ao desespero. Lembra de Jó? Todas as posses de Jó foram embora num instante. Seus filhos morreram num instante. E para piorar, ele tinha uma esposa que parecia embaixatriz de Satanás, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. O que você faria no lugar de Jó? Lembra da resposta de Jó? Do pó eu vim, para o pó eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. A provação, ela desenvolve ou serve para desenvolver a perseverança. Quando a fé ela é provada, ela fica mais forte, mais firme. Isso significa que quando a nossa fé ela é provada, algo de bom, na perspectiva de Deus, está acontecendo. Aliás, a gente precisa de perseverança, porque a perseverança, ela deve ter, olha o versículo 4, ela deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Se a gente deseja, se a gente anseia ser maduro, ser íntegro na nossa fé, nós precisamos perseverar. E para perseverar, a gente precisa passar por provações. Não existe uma pílula para maturidade. Um pozinho mágico que Deus joga e fala, pronto, fulano está maduro agora. Não. O músculo da perseverança, ele é desenvolvido suportando o peso da provação. Aqueles que gostam de exercício, eu vou repetir. O músculo da perseverança, ele é desenvolvido suportando o peso da provação. Agora, você talvez ainda esteja achando que a resposta de Tiago está rasa. Não se preocupe, porque o texto segue. E Tiago vai nos dar aí 3 ferramentas para nos ajudar a resistir o desespero e lutar pela alegria. Tá? Então, se você estiver anotando aí, Tiago vai nos dar essas 3 ferramentas. Eu vou falar essas 3 agora e também vou colocar na tela. A primeira ferramenta que Tiago nos fornece aqui é: peça sabedoria a Deus. Isso vai dos versículos 5 a 8. A segunda, lembre-se da coroa que está reservada. Vai dos versículos 9 a 12. E resista à tentação. Isso vai dos versículos 13 ao 18. Então eu quero começar pela primeira. Peça sabedoria a Deus. Quero ler com você de novo esses versículos. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Se você não tem sabedoria para entender por que as provações acontecem, peça a Deus. Esse versículo 5, ele é extremamente encorajador. Parece que Tiago, ele antecipa que vai ser muito difícil nós nos alegrarmos, nós termos contentamento no meio da provação. É algo do tipo, queridos, não tem problema você não entender logo de cara a soberania de Deus para a tua vida. Peça sabedoria. E Tiago diz que nós vamos receber porque Deus dá livremente. Ele dá de boa vontade. Deus quer nos dar sabedoria. Ele não é mesquinho, mas tem uma condição. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Por quê? Porque o oposto da fé é a dúvida. Se você duvida quando você pede sabedoria a Deus, você não ganha. Ao contrário, você é levado e agitado pelo vento. Você já foi levado ou agitado por diferentes pensamentos recentemente?
possibilidades, situações, quando você sente aquele turbilhão de ideias ou pensamentos sobre o futuro e você fica perdido, às vezes uma coisa que aconteceu tirou o seu chão, que antes você pisava com tranquilidade, agora parece uma areia movediça. Quando isso acontece, onde está a nossa fé? Ou em quem está a nossa fé? Em nós mesmos. Só que as forças desse mundo, elas são fortes demais para nós. Às vezes a gente acha que a gente tem força para vencer o mundo. Jesus venceu o mundo. A nossa fé tem que estar nele. A gente não tem como vencer sozinho. As tempestades da nossa imaturidade, elas são causadas pela nossa dúvida. Deus é a nossa única âncora segura e firme nessa tempestade. E quando a gente se desgarra de Deus, nós somos jogados nas profundezas da nossa própria incerteza. Deus deseja nos dar descanso. E é por isso que a gente tem que pedir a Deus a perspectiva dEle, a sabedoria dEle no meio da provação. E confiar que Ele vai nos dar isso. A gente não pode orar de uma maneira mecânica. Mas falar, Deus, eu sei que o Senhor quer dar isso para mim. Me ajuda a ser sábio. Existe um motivo pelo qual Tiago escreve essa carta. É para lembrar os seus leitores de confiar em Deus. Porque eles, e nós também, precisamos lembrar de confiar em Deus. Você já reparou como é que a gente é rápido para aprender? Nós somos lentos para aprender e rápidos para esquecer. A gente vem aqui e estuda, ou às vezes nas casas, a gente está lendo as Escrituras, legal, Deus é soberano, Deus é santo. Aí de repente a gente sai com o nosso carro, acontece alguma coisa, quebra, a gente já se esqueceu que Deus é soberano e a gente começa, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro na minha conta, isso aqui não estava programado, o que eu vou fazer? Deus, o Senhor prometeu sabedoria, me dá sabedoria, me ajuda, o que eu devo fazer agora? A minha conta está assim, isso não estava planejado, como é que eu resolvo essa situação? Percebe a diferença? Deus quer nos dar sabedoria. É por isso que Deus nos deu esse livro aqui. É justamente para a gente conhecer o próprio Deus da maneira como Ele se revela na sua palavra. A gente não precisa de uma bola de cristal para descobrir por que Deus permitiu essa provação. Ele nos fornece meios para a gente ver o que Ele quer falar, o que Ele quer nos ensinar. Em toda a Escritura, e especificamente nessa passagem que a gente está lendo, nós vemos um Deus que está desejoso, disposto a nos dar sabedoria. O que nós precisamos é pedir, crendo que Ele vai dar. Essa é a primeira ferramenta que Deus nos deu aí para nós nos alegrarmos na provação. Segunda ferramenta, lembre-se da coroa que está reservada. Isso vai dos versículos 9 a 12. Olha só. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Os versículos 9 e 10, eles mostram que o pobre ele deve se orgulhar quando ele estiver em elevada posição. E o rico deve se orgulhar caso passe a viver em condição humilde. Caso ele passe. Por quê? Porque ele vai murchar. Não importa o que a gente valoriza nesse mundo.
seja o que for que você coloque no topo da sua pirâmide de prioridades, vai passar. Você tem dúvida disso? Leia o livro de Eclesiastes. Você vai ver como é que da perspectiva do homem mais rico do mundo, ele falou, vai passar, é correr atrás do vento, é futilidade. E aí no versículo 11, o rico, o texto vai dizer que ele murcha como a planta. Por quê? Porque o sol nasce, o sol se põe, depois o sol nasce de novo. E ele seca a planta. Os ventos do tempo, eles são implacáveis. Você jovem tem dúvida disso? Converse com o mais velho, gaste um tempo com uma pessoa mais velha. Aprenda dessa pessoa mais velha. Um dos grandes erros da minha geração, a partir da minha geração, e quanto mais das gerações que vêm depois da minha, é não aprender com os mais velhos, não ouvir os mais velhos. Achar que porque a gente tem acesso à informação rápido, nós somos inteligentes. Existe uma grande diferença entre ter conhecimento e ser sábio. Nós temos muito o que aprender com essas pessoas que já têm os seus cabelos brancos. Essas pessoas vão corroborar a ideia de que até a rosa mais linda que existe hoje, ela vai murchar. Ela vai ser como a palha daqui a alguns dias. E você notou aí, nesse versículo 11, que esse rico, ele murcha enquanto ele exerce as suas atividades? Isso significa que ele murcha enquanto ele ainda está em busca das coisas desse mundo. Esse ciclo de vida não se pode alcançar. Nós buscamos boas notas para quem ainda está no colégio ou faculdade, um bom trabalho, um bom cônjuge, um bom futuro para os filhos, depois para os netos, aposentadoria, e a gente persegue as coisas, persegue, e quando a gente menos espera, o fim chega. E talvez você esteja ouvindo isso e você não é um cristão. Talvez você pense que você é um cristão, mas de repente você nunca nasceu de novo. Você tem medo da morte. Como é que você encara isso? Tem valido a pena esse correr atrás do vento, sabendo que você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? O versículo 12 diz que, ao contrário do rico que murcha até a morte, aquele que persevera na provação recebe a coroa da vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês passaram, e a maioria que deve continuar passando por provações. E muitos de vocês, espero eu, estão perseverando na provação. Querido, se esse é o seu caso, eu quero te encorajar a perceber que você está passando por isso, porque Deus está querendo fortalecer você. Da perspectiva de Deus, você é um abençoado. Deus está trabalhando em você, como está trabalhando em mim. Uma vez que a provação da vida se encerrar, você que tem a Cristo vai receber a coroa da vida, que é eterna. Você vai reinar com Cristo para sempre. Embora a gente chore nesse momento, embora a gente passe por diversas provações, como igreja nós devemos nos encorajar uns aos outros, a desviar os nossos olhares dessas glórias que murcham no mundo e fixarmos o nosso olhar nesse reino eterno que está por vir. Por isso, querido, não troque uma coroa eterna por coisas temporárias. Os ventos dessa vida vão soprar e vão dissipar. Lembre-se da coroa da vida, que é eterna. Ok, nós vimos duas ferramentas para a gente poder ter alegria na provação. Peça sabedoria a Deus. E lembre-se da coroa reservada. E a terceira ferramenta
que Tiago nos dá é: resista à tentação. E isso vai dos versículos 13, eu dividi aí, até o 17. Olha só. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O versículo 13, ele diz que Deus pode até nos provar, mas Ele a ninguém tenta. Por isso, só porque a tentação está à porta, está perto de você e de mim, não significa que a gente tem que pecar. Eu já ouvi gente falar o seguinte: se você é tentado a pecar, talvez Deus quer que você peque. Afinal, Ele controla tudo, né? Mas é um absurdo a gente pensar isso, porque nós não podemos colocar a soberania de Deus contra os próprios mandamentos de Deus. E aí o versículo 14, Tiago diz claramente que cada um, porém, eu gosto dessa expressão, porém, é tentado o quê? Pela própria cobiça ou pelo próprio mau desejo. Por isso não confunda a vontade de Deus para você com a sua vontade para você mesmo. Um ladrão, ele não pode culpar a vítima por ser tão vulnerável. Ah, você está tão vulnerável que eu vou ser obrigado a te roubar. Não, né? O ladrão, ele rouba porque ele quer roubar. Nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. A culpa não está na tentação. A culpa está em nós. E aí o versículo 15, ele prossegue, né? Dizendo que uma vez que a gente cede ao nosso desejo, isso dá luz ao pecado. E aí quando esse bebê pecado cresce, ele gera a morte. É interessante notar a linguagem de Tiago aqui, né? É uma linguagem primeiro de sedução pelos nossos desejos, e isso dá a luz ao pecado, né? Só que esse dar a luz não produz vida, produz morte, que é o oposto de vida. O mundo vai dizer para nós assim: siga o seu coração. Aqueles da minha época vão lembrar de uma música que falava, né? Listen to your heart. Não sei se foi o Roxette que criou essa música, eu sei que eles cantavam essa música. Mas é essa a ideia, não, siga o seu coração. As redes sociais está cheio disso, nas redes sociais, né? Mas eu quero, assim como o Tiago aqui, eu quero dizer para vocês com todo o meu coração, arraigado nessa passagem aqui, não durma, não vá para a cama com os seus desejos. Os seus desejos, os meus desejos, nos levam à morte. É isso que Tiago está falando aqui. Não confie no seu coração. Mas a gente confia no nosso coração com frequência, né? E é por isso que eu volto a perguntar: como é que você se relaciona com as pessoas aqui da igreja? Como é que você abre, ou para quem você abre o seu coração? Com quem você fala sobre os seus desejos, sobre as suas tentações? Ah, mas se eu me abrir, o que essa pessoa vai pensar? Gente, essa pessoa, ela é tão pecadora quanto você, ela não tem que pensar nada. Aliás, o que ela tem que pensar é: eu estou aqui para te ajudar. Eu quero orar com você, eu quero te cobrar para que você ande em santidade e eu quero que você faça o mesmo comigo. Isso é parte do ser igreja. Aquilo que a gente estudou há algumas semanas, uma quinta-feira à noite, chamada discipulado. Isso é você investir na vida do seu irmão para que ele cresça à imagem de Cristo
E Ele vai fazer a mesma coisa para que você cresça a imagem de Cristo. E juntos nós sejamos uma comunidade que espelha Cristo e não simplesmente que se reúne aqui aos domingos. Não é por isso que nós devemos ser conhecidos. Nós devemos ser conhecidos por amarmos uns aos outros e amarmos a Deus. E assim o mundo vai saber que nós somos discípulos dele. É isso que Jesus fala. O fruto do pecado, ele parece muito bom. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de irmãos que nos ajudem a colocar o fruto de volta na árvore. A falar, não faça isso. Converse com pessoas. Telefone. Mande mensagens. Tenha conversas francas. Jogue uma água fria no seu rosto espiritual e acorde. Por isso que a igreja local é um presente tão precioso para nós. Nós não fomos chamados para andarmos isolados. Cada um cuida da sua vida, isso não vem das Escrituras, isso vem do diabo. Você cuida da sua vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Não tem mensagem mais diabólica do que essa. Nós precisamos uns dos outros. Quando você se torna membro de uma igreja local, no caso aqui, da comunidade cristã de Londrina, você automaticamente está dizendo para o seu irmão em Cristo, você tem permissão para entrar na minha vida. E vice-versa. Não é via de mão única, é de mão dupla. Significa que quando você vê alguém fazendo algo preocupante, você não presume que essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Não, essa pessoa é da sua conta sim. Por outro lado, isso significa que a gente não deve se ofender se alguém se tornar invasivo. Na pior das hipóteses, essa pessoa, ao fazer isso, ela se importa com você. E na melhor das hipóteses, essa pessoa pode estar revelando para você algo sombrio na sua alma. E aí nos versículos 16 e 17, Tiago, ele atravessa essa névoa da tentação com a verdade. Alguém que não é mau como nós, o próprio Deus. Olha só, Deus é o Pai das luzes que não muda. E Ele concede a seus filhos boas dádivas, presentes que são bons, que são perfeitos, né? Deus não nos dá presentes manchados pelo pecado, mas presentes que são perfeitos. Ele não nos dá presentes com pouca utilidade ou ruins. Já ganhou uma blusa ou uma coberta que em vez de ser gostosa de você colocar no corpo, fica te pinicando? Deus não te dá esse tipo de presente. Ele nos dá bons presentes, perfeitos. Alguns de vocês, por conta da situação que talvez vocês estejam passando, você pode até falar assim, mas Deus costumava dar bons presentes. Agora Deus não dá, não. Não. O que o versículo fala? Ele não muda como sombras inconstantes. Deus é consistentemente bom e perfeito. Ele não muda. Por isso, ao contrário do que muito se diz por aí, recentemente tem se dito, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo o mesmo Deus para sempre. E por isso nós podemos confiar nele. Porque ele é fiel àquilo que ele prometeu na sua palavra. Deus é consistentemente bom e perfeito. E ele sempre dá presentes bons e perfeitos. Pode confiar. Por que a gente pode resistir à tentação? Porque nós podemos confiar que Ele nos dá presentes bons e perfeitos. Porque podemos olhar para a coroa? Porque podemos confiar que Ele mantém as suas promessas. Porque podemos pedir sabedoria a Ele? Porque podemos confiar que Ele dá generosamente. Porque podemos nos alegrar quando as provações guerreiam contra a nossa alma? Porque Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Confie nele. E que prova maior nós precisamos de que a graça de Deus é boa e perfeita como essa aí que está descrita no versículo 18? Olha só.
Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Deus fez algo por nós que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Por sua própria vontade, ele nos deu vida pela sua palavra. Eu gosto de enfatizar, a palavra de Deus tem poder. Foi ela que criou o universo. Você tem dúvida disso? Leia Gênesis 1. A criação vai começar como? E disse Deus. Foi pela palavra que o universo veio a existir. Foi pela palavra que o evangelho foi dado a Adão e Eva. Foi pela palavra que Moisés foi comissionado em Êxodo 3. Ao longo do Antigo Testamento nós vemos Deus falando, e veio a palavra do Senhor ao profeta tal, e disse Deus. É um parâmetro, Deus fala. Outra passagem que eu sou fã, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Eles estavam podres, e pela palavra de Deus aqueles ossos voltaram à vida. Lázaro já estava cheirando mal, fazia 4 dias já. Quando que Lázaro sai para fora? Quando a pedra foi rolada? Não. Foi quando Jesus falou, Lázaro, venha para fora. Porque a palavra de Deus tem poder. Por isso eu volto a perguntar, qual tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus? O versículo 18 fala que ele nos fez seus primeiros frutos do seu trabalho redentor. Ele nos dá esse dom perfeito, essa boa dádiva, nos dando o melhor e o mais perfeito presente, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que é a sabedoria encarnada, ele resistiu todas as tentações que esse mundo pode oferecer e ele permaneceu irrepreensível. E Jesus, apesar da ira de Deus por causa dos nossos pecados, pela alegria que estava proposta para ele, ele suportou a cruz até a morte. Ele desprezou a vergonha do pecado, ele venceu o pecado e a morte, e hoje ele reina à direita de Deus, para que todo aquele que nele crê tenha um relacionamento eterno com ele, de alegria plena, não transitória.